Mas vai ser pelo Twitch também, né? Vai ser a mesma coisa? Twitch também, né? Isso, a gente já começou. Vamos lá. Boa noite, pessoal do Blindcast. Estamos aqui para mais uma live especial da cobertura do No Limite. Essa é a nossa terceira live. A gente já falou um pouco na primeira sobre o participante Vitor Hugo. A última a gente reuniu alguns dos hosts para tentar fazer nossos times, para a gente tentar também disputar, brincar junto com o No Limite, para ver quem vai dar ponto a gente. E hoje, mais uma vez, uma live muito especial. A gente vai falar sobre o Thiago, o Lucas. Agora a gente está aqui com alguns convidados e eu vou pedir para eles se apresentarem. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo, mais conhecido como Lessa. Estou aqui no Blindcast já há um tempinho, já cobri alguns reality shows. E eu vou chamar o pessoal para se apresentar agora. Vivi. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Vitória, mas todo mundo me chama de Vivi. Estou aqui pela primeira vez como hostess, muito feliz pela oportunidade e também poder participar dessa cobertura do No Limite, que é um dos programas favoritos meus da vida, assim. Então, hoje a gente vai entrar em contato com duas pessoas muito especiais para o Lucas e vai ser muito bacana a gente entender um pouco mais das suas motivações e também daquilo que levou ele chegar até lá, né? Porque tem muita gente que tem essa ambição de chegar lá e de realmente poder falar eu sou um no-limiter ou alguma coisa do tipo. Então, por favor, se apresentem. Thiago, quem é você na vida do Lucas? Eu sou um dos irmãos de Lucas, né? Um dos 6 irmãos dele. Sou o segundo, né? Tem um que é mais velho do que eu, depois dele sou eu, depois vem uma menina, depois vem Lucas e o irmão gêmeo dele, né? E tem mais outros 2 irmãos também fora do casamento. Uhum. Larissa, quem é você na vida do Lucas? Então, eu sou amiga do Lucas há mais ou menos, estava fazendo as contas aqui, pelas minhas contas, uns 16 anos, desde a época do ensino médio, assim. Então, cara, a gente é muito importante na vida um do outro. Só de falar, eu já fico com vontade de chorar, só de vocês falarem, assim, eu já fico, porque acompanhar isso tudo é uma loucura, né? Ver tudo que a gente passou, assim, de 10 anos. Claro que eu não sou o irmão, o Thiago, que tem 30 anos de experiência, mas 16, assim. E aí passa um filminho, então a gente é uma amizade mesmo de troca de muito tempo, sabe? E agora eu sou ADM, né? Virei ADM de sub, gente. Eu tô chocada. Tem que ter muita confiança para deixar de ADM, viu? Imagina. Tem, menino, tô com tudo. Se eu quiser, eu boto ele no Serasa, fujo pra Europa, ó. Tranquilo. Demas, quem é você na vida do Lucas? Oi, gente, boa noite. Eu sou caçula na vida do Lucas, pelo jeito. Eu conheci o Lucas no ano passado e a conexão ela foi imediata justamente por esse amor, esses programas de televisão, desses reality shows, nesses moldes estilo Survivor, No Limite, que a gente com várias figurinhas e a conexão foi imediata, assim. O Demas já falou, né, o que eu ia perguntar primeiramente, porque geralmente é uma coisa que eu estou observando demais nesse elenco do Limite, é que as pessoas já têm um conhecimento prévio de reality show, já têm um conhecimento prévio dos reality shows que originaram no Limite, né, que para quem não sabe é o Survival. O Demas, inclusive, para quem não sabe, jogou algumas versões online, como eu, como a Vivi, e a gente chama essa comunidade de Mundo dos Jogos, né, para quem não sabe. E eu quero saber do Thiago, que já está há mais tempo, obviamente, se sempre o reality show sempre foi presente na vida do Lucas, como que ele trazia para vocês essa paixão, você acha que isso motivou ele a se inscrever? Conta um pouco para a gente. Então, Lucas sempre quis participar do programa No Limite. Desde a primeira edição, ele sempre acompanhou de perto. Inclusive, da passagem de um ano para o outro, ele sempre foi maratonando os anos anteriores. Ele é realmente um fã do programa. Ele gosta muito dessa coisa de sobrevivência, de desafios. E eu acho que, por tanto anseiar por isso, ele acabou conquistando. Porque Lucas ele tem essa coisa de persistência e ele, quando ele deseja uma coisa, ele quer ir atrás, ele vai e consegue mesmo. Manifestou mesmo, né, não? Depois de passar não sei quanto tempo
Eu tô só pensando aqui, meu Deus do céu, imagina, você tem não sei quantos irmãos, as alianças dentro de casa já. Ele já vai preparado, assim, para lidar com todo mundo lá. Porque conviver com A muita gente, sobrevivência né? em casa. A nossa família realmente foi uma escola para ele. Eu acho que vai ajudar ele no programa. O jogo Conviver social com já muita está pronto. gente. O jogo Ele social tá no papo, gente, da família. Isso. 6 pronto, irmãos. Isso. pronto. Ele conhece Survival? Vocês conhecem? Vocês assistiram? Como é que funciona? Pode falar, Larissa. Pode. Sim, Então, o acredito. Lucas, ele conhecia, né? Ou desculpa, Dé, mas fala. Não, para complementar que sim, ele conhece. Eu não sei dizer ao certo quantas temporadas ele assistiu. Eu lembro que a gente estava trocando várias figurinhas sobre a temporada 20, o Heroes vs Villains. E foi muito legal, porque aí a gente começou a falar justamente sobre esse mundo dos jogos, entendeu? Sobre as simulações que existem no Facebook, dos jogos que se assemelham ao Survivor. Então, não sei ao certo quantas temporadas ele chegou a assistir, mas eu acredito que ele foi descendo a 20 para as atuais. Vocês conhecem Larissa e Thiago? Eu conheço, eu vi Ah, algumas coisas, mas eu nunca acompanhei muito, né? O Lucas, ele chegou a isso. acompanhar mais. Eu conheço também, mas não cheguei a acompanhar. O Survival 20, que o Dema citou, é um Survival, uma temporada específica que tem muita jogabilidade, tem muita estratégia, e não é focado tanto no físico, coisa que o No Limite, infelizmente, ainda é enraizado, né? Por isso que a gente vê tanta gente nos elencos mais preparado fisicamente, e as pessoas que tentam jogar também não são bem quistas por causa do Big Brother, que é o nosso, acho que é o nosso carro-chefe de reality show aqui no Brasil. Larissa, o que você acha que o Lucas se preparou para isso? Porque a gente sabe que em Survival tem uma diferença que o júri que escolhe quem É um vence. jogo Então, interno. os Isso. próprios eliminados escolhem quem vence. E aqui ainda a gente é o público que escolhe. Você acha que o Lucas ele foi preparado para isso? Ele foi consciente disso, de que ele tem que jogar também para o público? Então, fora a preparação da vida, né? É que a gente estava falando aqui de dentro de casa, assim, das conquistas que ele teve, da parte de ter ido morar, por exemplo, em alguns outros países, né? Por conta da academia e tal. Ele faz doutorado em física. Então, ele sempre teve essa questão de, cara, muito dos meios que ele compartilhou e viveu na vida dele sempre foram muito competitivos, né? E você tem que ter uma certa desenvoltura e estratégia ali para poder ter alguma chance, ou então ter um destaque, né, dentro desses meios. E quando ele recebeu a notícia, acho que praticamente eu sabia, assim, estava acompanhando, porque a gente já tinha combinado, eu já sabia desde o começo da inscrição, né, e aí eu ia ser desde o começo a pessoa que ia estar auxiliando ele, então a gente foi conversando muito sobre isso. E, cara, a gente foi preparando, a gente tinha ideia de que o limite ia vir esse ano um pouco, tô completamente diferente, na verdade, por causa do que não rendeu as expectativas do ano passado, e ia se aproximar mais dessa vibe Survivor, né? E principalmente da primeira temporada, que é pelo menos o que a gente tem visto do No Limite, das chamadas, dos spoilers, é que eles estão tentando se aproximar lá daquela primeira temporada que teve o primeiro reality show do Brasil e tal, e estão querendo puxar muito dessa parte mesmo. Então, o Lucas, ele já conhecia o Survivor, começou a entrar mais nisso, e sim, do jogo social é algo que a gente falou desde o princípio, né, que a gente tem conversado muito, assim. Lucas, ele tem um dom mesmo de poder se relacionar bem com as pessoas, assim, ele consegue manter, não ser falso, sabe, mas ser flexível, ir de um grupo a outro, ouvir pra caramba, ser empático com as pessoas, também se posicionar na hora que ele precisa, e ser flexível também na hora que ele precisa. Então eu acho que isso vai ser algo muito bom que ele já possui e que a gente bateu muito na tecla, sabe? Seja essa pessoa precisa, essa pessoa que vai conseguir chegar longe, sabe? Dentro das expectativas do programa, enfim, da jogabilidade. Eu espero que o programa renda em cima disso também, né? Que é o que a gente espera. E nessas dinâmicas também é muito interessante vocês pensarem que, beleza, ele foi, de certa forma, preparado, orientado com toda essa parte familiar que vocês comentaram também. Agora, se a gente levar em conta que as outras pessoas também podem ter uma preparação, é muito interessante vocês pensarem como vocês acham que ele lidaria com essa parte de, por exemplo, ele perceber que alguém está tentando passar ele para trás. Como você acha que aqui ia ser a reação dele, de ficar,
peraí, fulano tá ali tentando me dar uma rasteira, peraí. O que é que vocês acham? Como é que ele reagiria um pouco a esse feeling? Eu acho que... É um feeling, assim. Pode falar. Fale, Denis. Eu acho que o Lucas conseguiria reajustar a estratégia dele e refazer as alianças. Eu acho que ele conseguiria fazer isso sabiamente. Sim, sim, concordo. Eu acho que ele vai entregar muito do que a gente vê aqui fora, sabe, desse tempo que a gente tem, eu espero, né, que, sei lá, dizem que a pessoa lá dentro, quando tá dentro de um jogo, assim, quando tem essa pressão, sabe nada do que tá acontecendo aqui fora, às vezes a gente pode surpreender, né, vamos lá, não tem como saber, e aí a gente fica muito na mão disso também, de como vai ser isso, mas conhecendo a pessoa, eu acho que o Thiago vai concordar, de sempre estar se encaminhando de um grupo para outro, não por falsidade ou nada do tipo, mas, cara, de entender a dinâmica que você está mesmo da sociedade e saber se blindar, se proteger, sabe? E onde Recalcular você a se rota de encaixa alguma ali, maneira. né? Exato. Isso, Essa questão do Se encaixe é muito reajustando, importante para o Lucas, verdade. né? isso. E O tu, encaixe Thiago, sempre foi como tu acha que muito ele vai forte. reagir? Então, pelo que eu conheço ele, assim, né? Ele é uma pessoa competitiva, assim. Se tiver que jogar, ele vai jogar. Mas ele tem algumas qualidades de uma pessoa honesta, justa, entendeu? Eu não vejo ele como uma pessoa que passaria rasteira em alguém, entendeu? Esses tipos de princípio, eu acredito que ele nunca teve e eu acho que ele não faria isso no programa. Mas no jogo, dentro do jogo, o que for permitido, o que for válido, ele vai jogar com as cartas dele, eu acredito. Eu confesso que, como fã de Survival, e falo até um pouco pela Vivi, pelo Demas, a gente gosta de um pouquinho de traição, porque Sim, é o que dá o sim. É divertimento. Mas eu acho fundamental. Era isso que eu ia perguntar. Eu tava me coçando para fazer uma pergunta agora, Tiago, era justamente sobre isso. Porque, por exemplo, a gente que assiste muito Survival, a gente está muito acostumado e a gente vibra quando a gente vê as pessoas realmente traindo as alianças, justamente para poder recalcular a sua rota dentro do jogo, porque é justamente esse o objetivo do Survivor. A gente sabe que no No Limite, como já foi mencionado, a gente também precisa fazer aquele jogo externo, porque infelizmente o público ainda decide o campeão final, né? Aí isso que eu ia perguntar, o que, é que você consideraria uma rasteira que estaria fora do que Do seria considerado esperado, né? certo ou errado dentro de um jogo, entendeu? Bom, como Larissa falou, né, a gente pode se surpreender, né, porque ele está lá como jogador, ele não está lá como Isso, com certeza. pessoa no sentido de o que ele vai construir ali de amizades. Algumas eu acredito que ele vai construir realmente e vai levar talvez para fora do programa, mas pela competitividade, entendeu? E pelo jogo, eu acredito que ele vai fazer algumas coisas que sejam esperadas por vocês, digamos assim, para movimentar o jogo, entende? O que eu acho Mas que vai. Oh, desculpa te cortar. Não, mas o que eu acho que pode acontecer, assim, de passar a perna é primeiro. O Lucas vai ficar muito chateado. Eu acho que ele foi preparado para isso, por ter trabalhado isso dentro da cabeça dele. Ele vai ficar sentido, ele com certeza vai ficar magoado, mas é isso, o cálculo da rota vai existir e eu acho que ele está indo preparado para essas dinâmicas, entendeu? Mas tem um porém também, que o Thiago falou é importante, porque apesar dele ter essa experiência de survival com traição com mentira, foi como eu falei no início, a gente tem que lembrar que é o público que vota. Então eu acho que esse jogo vai ficar cada vez mais difícil, porque diferente do Big Brother, que você tem algumas regalias, no limite você não tem tanta comida, você não tem conforto, então você tem que estar sempre pensando, qual rota eu vou recalcular agora, mas ao mesmo tempo, será que o público vai gostar desse X que eu estou fazendo agora? Então eu acho que também tem isso. Vamos mudar um pouquinho aqui. Antes de falar, eu quero dizer que o fandom do Lucas está aqui nos comentários. São os caranguejos, não é isso? Isso. Estão aqui nos comentários. Um beijo para todo mundo. A gente falou um pouquinho do jogo social, do jogo estratégico. Agora, Thiago, ele se preparou fisicamente para o limite? Sim, sim. Lucas, ele já fazia academia há um bom tempo, né? Quando veio a pandemia, ele começou a fazer atividade física em casa, no bairro. Ele sempre gostou muito de fazer exercício aeróbico, corrida, jump, essas coisas. E o yoga, né, que é o que promove o equilíbrio a ele, né? Tanto mental quanto corporal. Eu acho que isso é um trunfo muito grande na participação dele no programa, porque
eu acredito muito nessa coisa do equilíbrio mental, né? O psicológico eu acho que é algo muito importante no programa e algumas pessoas subestimam isso, né? Mas ele estava fazendo corrida, correndo 5, 6 quilômetros. Eu não me lembro quantas vezes na semana, porque eu não moro com ele, então eu sabia assim porque eu vi ele postando nas redes sociais, mas ele estava correndo um bocadinho, fazendo o yoga dele lá na praia. Ele está bem preparado fisicamente. A gente já falou também de alguns pontos fortes deles, né? Mas onde vocês acham que vai ser o calcanhar de Aquiles do Lucas, no limite? Larissa. Ou Demas. Pode falar, Demas, qual a sua opinião? Demas. Não, então, só respondendo a última pergunta, acho que já tinha quase um mês e meio que a gente não estava mais trocando figurinha, não estava conversando, eu estava só acompanhando de longe, indiretamente. Eu sempre digo que ele era o meu mestre do yoga, porque ele que me deu o start inicial para começar a praticar o yoga. Eu percebi que ele estava fazendo uns exercícios bem pesados no yoga, estava botando para lá mesmo, inclusive correndo na praia, estava fazendo uns combos bem. Eu olhava assim e falava, caraca, o Lucas está arrasando. Enquanto eu sofrendo para fazer uma postura gato-vaca, morrendo, sem conseguir respirar direito, o cara tava lá postando stories, fazendo altas manobras, meu Deus, que loucura. Eu acho que o calcanhar de Aquiles do Lucas, eu acredito que vai ser o arquétipo que o próprio programa coloca nos participantes, que é isso de você só ganha o No Limite, você só participa do No Limite se você for atlético, se você for crossfiteiro, se você tiver uma profissão que é um bombeiro, é um policial, que existe muita resistência. Se você olha para o Lucas, você vê um menino magrinho, você não dá nada por ele, mas ele é extremamente resistente, ele tem persistência e ele é muito estratégico. Então, participantes como ele acabam passando batidos na fórmula do programa e acabam não sendo reconhecidos assim. Então, o calcanhar de Aquiles deles vai ser justamente o arquétipo que o programa propõe, erroneamente, eu acredito, e caso a tribo dele venha a perder, os próprios participantes pensarem que ele não seja um bom participante para continuar entre eles, entendeu? Então, eu acredito que seja esse próprio arquétipo que o programa impõe, infelizmente. É algo sobre isso que a gente ficou muito feliz quando veio a chamada. A gente até teve nossas brincadeiras e tal, mas a diversidade desse elenco é uma coisa que tranquilizou um pouco a gente. Um pouco não, bastante, assim. Porque o medo muito grande que a gente tinha era justamente o Lucas cair nesse estereótipo de ser um menino fraco, magro, sabe? Que não dá tudo, e a gente sabe que não é, cara. O bicho vai estar lá e vai dar tudo que puder, mesmo talvez não tendo aquela força física bizarra que o programa, como vocês falaram, ainda exige. É uma pessoa que, porra, vai dar tudo de si, sabe? Tem uma resistência gigante, assim. Então, quando a gente viu a chamada do programa e viu essa diversidade toda de elenco, né? O do limite LGBTQIA+, então, assim, a gente se tranquilizou. Porque podem ter dois caminhos, né? A galera criar aquela rivalidade que é idiota, que não é o que a gente quer na rivalidade dentro ali eu sou o melhor personagem arquétipo nesse ponto. Não, ou pode se acolher. E é isso que Lucas bateu inclusive na chamada, né, falando dos subjugados e tal, e que isso que a gente espera, na verdade, que eles acabem protegendo, assim. Que eu acho que isso já dá uma força grande nesse primeiro momento, porque assim, o medo que a gente tinha, por exemplo, é de chegar na primeira prova, galera já pensar nesse arquétipo e já falar, ele é fraco, não vai dar certo aqui, sabe? Ele não Como vai aconteceu querer... na última temporada. Exato. Então, isso era um medo muito grande que a gente tinha. E essa chamada, esse casting que a gente achou muito bom, sabe? Deu uma felicidade mesmo de poder ver isso na TV. Eu acho que isso vai tranquilizar ele, os outros participantes que estão dentro desse encaixe, e a gente também, que gosta muito dele, que é que ele fique até o final, sabe? É isso. Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Se vocês pararem para pensar em qual seria a maior dificuldade do Lucas, pelo menos nessa primeira parte do programa, porque o programa vai se modificando, né? A gente não sabe se vai ter mistura de tribos, se vão seguir com a mesma tribo até a parte da mesclagem total.
Então, tipo, qual vocês acham que seria tipo, a grande dificuldade? Pode ser uma dificuldade alimentar, se existe uma resistência alimentar também, não sei, quem sabe. Então, assim, o que é que vocês me contam disso? Quer falar, tia? Eu falo. Pode falar. Não, então, acho que a questão alimentar vai ser uma questão. Lucas, ele tem uma alimentação, principalmente durante a pandemia, de uma alimentação muito regrada, né? Então, pô, vai comer o que tem ou não comer, né? Porque realmente é uma alimentação regrada que envolve várias coisas, assim, dele se sentir melhor com o corpo dele, com a saúde dele, sabe? Que vai em questões ideológicas, enfim, e que ele está se Isso. preparando psicologicamente para enfrentar, mas eu acho que talvez seja uma questão, assim, que ele vai sentir mais dificuldade, né? Saiu até um VTzinho falando, a gente até brincou que ele aparece só a vozinha dele falando chuva, vento. Eu acho que talvez isso também seja uma parte muito difícil, porque, pô, ele mora no Nordeste, né? Ele mora em Aracaju, e assim, não está acostumado a ficar lá na chuva e no vento. Acho que boa parte das pessoas também está acostumado com muito calor e tal, então talvez o frio pegue um pouco mais, porque já tem um tempo que ele voltou para cá, para o Brasil. Eu acho que essas duas questões são questões que podem ser mais difíceis, né, para ele encarar. Perfeito. Ele sabe E nadar, você, Thiago? Eu Thiago, não o que é que lembro. você acha? Sabe. Ele sabe nadar, né? Eu não Sabe. lembrava. Agora parou aqui. Eita, será que o Lucas sabe nadar, gente? Não sei. Sabe. Você concorda, Thiago, com isso? Concordo. Eu acho que a alimentação realmente é um ponto que ele pode sentir um pouco de dificuldade no início. Ele tem uma alimentação muito regrada, mas durante a preparação dele para o programa, ele já vinha modificando algumas coisinhas, inserindo alguns itens ali na alimentação para poder tentar encontrar um equilíbrio para chegar um pouco mais preparado para o programa, né? Mas realmente, esse é um ponto fundamental que Larissa tocou aí. Demas, se o olho de cabra vier. Se o olho de cabra vier, ele come, meu filho, pode deixar. Pode ter certeza. Ele vai botar uma minhoquinha do lado, ó, vai pra dentro. Exato. Nosso medo não é ele não comer, ele vai. O nosso medo é o depois, se passar mal no programa, Isso, gente. exatamente. Mas ele vai para o matinho ali atrás e resolve o Tá problema. tudo Né? certo. Resolve, tá tudo certo. Eu falo por mim também, eu fiquei muito feliz com a chamada dele. E vendo vocês falar também, parece muito que ele está muito preocupado e muito preparado, porque a gente sabe que essa força física bruta, além de ser percepção do público, ela é exigida um pouco mais no começo. Se essas pessoas que não têm essa força física aparente, né, porque eu sei que o povo aqui dizendo que duvida que ele não vai comer algo, que eu acredito sim que ele está preparado fisicamente, mas se ele conseguir sobreviver essas primeiras fases, ele tem tudo para ir, né, até por causa da profissão dele. Ele é um perfil de pessoa que gosta de jogos de lógica, de raciocínio, de estratégia. Então, eu acho que essa força física é mais na hora da questão das tribos iniciais, porque eu não sei se vocês assistiram a última temporada, eu lembro que muitas pessoas falam muito de merecimento, né? Não merece porque é meio fraco e tal. E como a Larissa falou, o cast é muito diverso. Parece ter muito conhecimento de reality, muito conhecimento de jogo, então eu acredito, pelo menos espero, como fã do programa também, que esse não seja um argumento utilizado lá. Né? Então eu acho que o Lucas pode ir muito bem sim nisso. Agora, vocês falaram Amigo, e algumas... também Pode falar. só complementando, porque também eu não acompanhei o No Limite do ano passado, eu não sei como que eles reestruturaram as provas, mas a gente que acompanha o Survival sabe que eles sempre fazem, muitas provas são por etapas, né? Eles sempre dividem a parte de resistência, a parte da lógica, da estratégia, e todos os participantes, mesmo aqueles que não se encaixam nos perfis atléticos, acabam se dando muito bem nas provas, porque eles são justamente nessas questões, no que eles melhores sabem fazer. Carregar um peso, jogar um peso no alvo, ou montar um quebra-cabeça. Eu não sei como é que vai ser subdividido aqui, eu acredito que seja desse jeito também, até para que todos os participantes tenham o mesmo reconhecimento. Perfeito, Demas. Eu tenho uma pergunta também para vocês, gente. Que tipo de pessoa vocês acham que ele vai se aliar? Tipo assim,
Não vamos nem colocar aqui no nível de aparência nem nada, mas vamos pensar aqui no nível de personalidade. Vai ser aquela pessoa mais quietinha, aquela pessoa mais falante, tipo, que tipo de pessoa vocês acham que possivelmente ele poderia se aliar? Eu queria agregar uma outra pergunta a isso. Sendo ele um fã de Survival de reality show, vocês acham que ele vai procurar essas pessoas para se aliar também? Ou vocês acham que essas pessoas vão apresentar um perigo para ele? Então, Lucas, ele sempre foi uma pessoa muito fácil de fazer amizades, entendeu? Independente do tipo de comportamento, ele se dá bem com todo mundo. Ele é uma pessoa que conquista, entendeu? Mas como ele falou na chamada do programa, eu acredito que seja esse o objetivo dele. Ele pretende se aliar com pessoas que sejam subjugadas mesmo. Ele sofreu muito ao longo da vida, ele foi muito subjugado, ele sofreu muito preconceito também, e tudo isso deu muita força a ele para poder buscar os objetivos dele. Acho que ele chegou tão longe, onde chegou, falando em todos os critérios, no critério acadêmico e onde ele está hoje também, por causa disso, entendeu? Isso deu uma força para ele. Eu me lembro quando ele participou da seleção para o mestrado dele, para ir para a Espanha, era uma seleção do Brasil inteiro e ele ficou entre os 2 primeiros, se não me engano. O doutorado que ele fez também na Itália foi a mesma coisa. Ele até trouxe um souvenir para mim aqui, ó. Ele morou em Pisa durante alguns anos. Então ele é uma pessoa muito muito determinada, e quando ele quer uma coisa, ele corre atrás, ele sempre conquista. Muitos talvez não tenham acreditado que ele entraria no programa, mas eu já tinha essa coisa na minha cabeça de que ele ia conquistar. Eu sempre acreditei muito nele, entendeu? E sobre as alianças, eu acredito que ele vai se juntar com essas pessoas mesmo, com os subjugados, e vai formar um time ali que talvez eles consigam um destaque grande no programa. Perfeito. Tá até emocionado, hein? Não queria dizer nada, mas... Só uma pergunta antes de tudo. Qual o signo dele? Aquário. Deus mío! Aquário, e ele com certeza, sim, por exemplo... Você sabe o mapa? Vou começar a pedir o mapa dos participantes. Pô, eu não vim com o mapa aqui pronto, até tinha, tá? Mas eu acho que Lucas é aquário com, assim, me corrija chat, amigos. Eu acho que é aquário com ascendente em Sagitário. Eu gosto de uma DM preparada, você viu, Vi? Que ela tem já o mapa pronto para qualquer... A gente, em algum momento, fez esse mapa e já falou dele muitas vezes, mas eu acho que eu acabei esquecendo. Mas eu acho que é Sagitário. Alguém depois me corrige, viu, caranguejos, por favor. Acho que deveria ser assim, moda, em todos os ADMs de participantes, publicar o mapa astral para nós. Menina, você já me deu até ideia de conteúdo. Obrigada, maravilhosa. Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu acho que o Lucas é muito plural, assim, a personalidade dele, né? O que ele apresenta pra gente em pouco tempo me chamou muita atenção. Ele também fala que ele é uma pessoa muito competitiva, né? Ele coloca 9, se eu não me engano, em competitividade. E aí vendo o Thiago falando que ele participou de um mestrado, de uma seleção de mestrado que envolvia o Brasil todo, de quanto ele é obstinado. Vocês acham que isso vai mais atrapalhar ele? Ele pode se perder no jogo por ser tão competitivo, ou vocês acham que isso vai ajudar ele? Cara, eu acho que vai ajudar, tá? Porque eu acho que essa competitividade dele vai justamente... Eu acredito que vai equilibrar muito esses pontos fracos que a gente falou que poderia ter. Assim, ele primeiro vai ser lido de uma maneira, principalmente pelos crossfiteiros. Eu não posso ser cancelada, mas eu acho que isso é um equilíbrio. Quando verem que ele tá com muito sangue no olho para ganhar e tal, isso talvez seja um equilíbrio que aquela parte que poderia parecer fraca vai ser, de certa forma, eliminada ou diminuída, sabe? Então ele vai mostrar que ele tá lá para ganhar, assim. Tem, por exemplo, essa parte competitiva, digamos assim. Ela levou o Lucas para todos os lugares. Não tem o que falar de outra maneira. Ser competitivo foi o que salvou ele não um competitivo doido, um competitivo que vai deixar aquilo acabar com a sua cabeça, mas sempre mantendo
o equilíbrio acabou, deixou o psicológico ruim durante alguns anos? Sim, deixou. Precisamos de terapia? Sim. Mas, numa época, por exemplo, no ensino médio, tá? Eu lembro que, cara, Lucas era lá na dele, low profile, não sei o quê, mas era só estudando pra caralho, sim. Pode palavrão? Tô me Pode, segurando. menina. Pode. Ai, tá. Porque eu moro no Rio, gente, falo pra caralho. Me segurando aqui loucamente. Mas, assim, por exemplo, no colégio, de certa forma, virava uma disputa de vou ser o melhor da minha sala, porque ninguém acredita que eu vá ser esse melhor da minha sala. Quando ele tocava violino, eu vou ser o melhor no violino, porque ninguém acredita que eu vá ser um puta tocador de violino. No yoga, eu acho que com o tempo, agora que ele já é um adulto, né? Estamos falando de adolescência, mas adulto, o negócio foi, claro, entrando numa situação de mais equilíbrio, até mais saudável para ele, mas não esquecendo, foi isso que deixou ele lá, sabe? Essa competitividade, eu vou. Mas até hoje eu tenho uma vitória em cima de Lucas, que foi a única vez que eu consegui ficar em primeiro lugar, que a galera do Salesiano vai escutar aqui, concurso literário. Beijo, Lucas, ganhei, depois você vai ver isso. Primeiro lugar, meu Eu me amor, lembro que nunca vou você, esquecer. Larissa, era uma das pessoas que disputava com ele. Vocês Mas era disputavam para. saudável, era saudável. Eu Ele sei que é. passava, ele passava em primeiro lugar numa estrada para ganhar o concurso literário, olha só, equilíbrio é tudo, né, gente? Eu não sei se vai ter nessa versão do No Limite, talvez sim, talvez não, de trazer um parente, um amigo, alguém para poder falar com a pessoa, se a pessoa já chega num determinado nível da competição, né? Então, assim, sem querer estabelecer uma rivalidade aqui, mas, tipo, se cada um de vocês pudesse ir, o que é que vocês falariam, assim, para ele? Se vocês estivessem já lá sei lá, numa das últimas semanas, que é que se vocês pudessem, assim, pensar agora, cada um para poder falar, Lucas, é esse aqui, cara, vamos que vamos. Qual seria essa mensagem? Vai, Thiago, primeiro que eu vou chorar. Demas. Vou começar, Demas. Chegaria, arrasou, amigo. Orgulho de Aracaju. Aracaju tá toda com você. Tá arrasando. Eu diria a ele que a melhor estratégia que ele pode utilizar, né, é ser ele mesmo. Acho que se ele chegou até essa etapa do programa, que nós estamos supondo, é porque ele fez o que ele tinha que fazer ali, entendeu? Então, ele continuar fazendo, seguindo o mesmo caminho que ele estava fazendo, entendeu? Se ele não chegar, é culpa da edição, tá? Mas é culpa da edição, já vou colocar a culpa. Mas o que eu diria, eu não vou chorar, eu sou chorona. Mas o que eu diria é que, tipo assim, cara, a coisa que eu. Ai, eu vou chorar. Mas a coisa que eu mais tô feliz de ver, de verdade, que se eu pudesse, eu Chora um falava pra ele pouquinho, lá. vai. Gente, tá foda. É bom que Tá sobe a foda, audiência, muitas emoções. pode chorar, a É audiência. muito. Dê uma respirada. São muitas emoções, cara. Tá difícil, eu não tomo banho há 3 dias. Assim, tá complicado. Mas cara, é a coisa que eu já falei para tanta gente, falei para a família do Lucas, né, pro Thiago. A coisa que eu mais tô feliz de ver, assim, é que, cara, quem tá cuidando disso tudo são pessoas que amam muito ele. E que ele nunca consegue entender o quanto as pessoas amam ele, sabe? Isso, é E verdade. aí, se eu pudesse, cara, a primeira coisa que eu ia falar, meu filho, você é amado pra caralho, assim. Oh, E não precisa que chegar amor. lá, sabe? Não precisa ser pelo mundo, assim. Quem te ama pra caralho, sabe? É uma coisa surreal, assim. E tá dando sangue pra poder fazer com que tudo dê certo, sabe? Porque ele merece, gente. Ai, idiota. É Perfeito. verdade. Muito bonito isso que você falou. Agora, uma pergunta que não é tão, assim, densa de chorar. Vamos rir um pouquinho, calma. Qual vocês acham que vai ser a publi favorita que ele vai fazer depois? Tipo assim, imagina. Que eu acho que se a pessoa vai pro No Limite, né? Na minha cabeça, a lógica seria, sei lá, você vai fazer publi de tênis, vai fazer publi de esteira de yoga, você vai fazer publi Ele tá de... pensando na carreira de digital influencer depois. Tem que vir aí, todo mundo quer, quem não Ai, quer? Fala sério. Então, assim, que eu eu acho que seria eu assim, super uma coisa bem apoiaria o Lucas como Lucas com o shake, assim, tipo, toma esse shake. O que é que vocês acham que seria algo assim, mais a cara do Lucas? Eu acho que vai ser super esmalte, gente. apoiaria A ele Avon no patrocina. super apoiaria Esmalte.
estaria na carreira de trainee de yoga. Já tem um aluno confirmado. O pessoal aqui da plateia tá falando que é de games. Ele gosta de jogar videogame? Gosta muito. De Gosta. tapioca. Pulver de tapioca é uma boa, hein? Ó. Mas eu vou aproveitar, né, seu conhecimento um pouquinho de jogo. Eu fui catando alguns comentários do Thiago e da Larissa também daqui. Muita gente fala sobre ele ser uma pessoa, assim, tranquila, do bem, empática, que ouve as pessoas. Em Survival, a nossa maior referência de campeã é uma pessoa que passa por fora de tudo isso, de força física, é simplesmente uma pessoa que é secretária, chega lá e fala, me subestimem, tô aqui para me usar. E eu vi que nesse cast, muita gente se coloca como líder. Né? Eu sou líder, eu sou líder, eu sou líder. Eu não sei até onde isso é bom. Aí eu vou perguntar para o Demas primeiro e depois vocês podem comentar. Qual o perfil do Lucas sobre isso? Vocês acham que o Lucas ele tem a capacidade de recalcular a rota no sentido de não tá bom aqui para mim, vou me calar, vou seguir o fluxo até ter um poder maior de escolha aqui? Demas, você acha que ele está preparado também para essas situações de minoria, de maioria? Como é que você acha que ele está? Olha, sabendo que, a princípio, como ele mesmo falou nos chamados, ele vai atrás dos subjugados, eu tenho certeza que se ele começar a perceber que não é muito o meio que está fazendo ele chegar longe no jogo, ele vai conseguir recalcular a rota dele e procurar sempre os subgrupos que estarão mais afastados para poder traçar o seu caminho durante o jogo, né? Estava falando da Sandra. Eu tava, mas não era para dar spoiler, amigo. Da campeã? Ai, desculpa. Desculpa. Enfim, não aconteceu nada, gente, voltando. Então, eu acho que tem a capacidade total para poder recalcular a rota deles, procurar outros grupos para poder fazer os seus números e ir o mais longe possível. A DM de outros participantes, se estiverem aqui, eu não estou dizendo que ninguém tem ego, mas, Thiago, o Lucas sabe lidar com guerra de ego, ele sabe lidar com gente que quer liderar a todo custo. O que você acha? Sim, eu acho que ele sabe lidar com isso muito bem. No meio acadêmico tem muito disso, né? E para ele ter cursado física numa universidade federal, ele enfrentou muitas barreiras para poder conseguir se graduar e para conseguir um mestrado dele, o doutorado. Eu vejo assim, essas pessoas que inicialmente se colocam como fortes e que vão fazer e acontecer, de repente, no decorrer do jogo, a gente pode imaginar que onde tem muita gente forte, né, os conflitos eles se concentram mais entre eles, né? E nesse ponto aí, Lucas pode passar pela tangente ali, né, e lá na frente dar uma virada de jogo inesperada. Então, eu acredito nesse potencial dele de recalcular a rota, de fazer um jogo estratégico mesmo, inteligente, porque é do perfil dele. E eu acho que ele vai se dar bem nesse ponto aí. Larissa, pergunta para a DM. Eu sei que agora, ou No Limite, as pessoas estão voltando a conhecer agora. No passado foi mais hypado por causa dos ex-BBBs. Mas, à medida que o programa for ao ar, eu acho que os participantes vão ter esse boom, né, nas redes sociais e tudo mais. O Lucas está preparado para o cancelamento também? Ih, menino, olha, eu não sei. Assim, é uma coisa que a gente conversei muito com ele, sabe? Eu queria entender, a gente pensou, o que pode acontecer? Pode acontecer de tudo, não é mesmo? Então, assim, a gente conversou muito, sabe? Pensou em como ele lidaria com isso, mas assim, cara, não, ele não vai estar, sabe? É uma coisa que a gente tem certeza. Ele nunca viveu isso, nunca nem perto, assim, não tem como. Tem um cancelamento da vida, na verdade. Já teve cancelamento da vida de vários espaços que realmente ele foi cancelado, né, durante a vida inteira, digamos assim, por outros grupos que agora estão tendo voz. Mas não vai estar cancelado, não vai estar preparado para esse cancelamento. Se viesse, crescer, se bombar, sabe, que a gente acredita realmente que vá, não vai estar. Só que a gente vai estar aqui para segurar essa onda com ele. E aí grava e manda depois, fala.
Mas a gente vai estar. É isso, não vai estar, gente. Acho que ninguém vai estar, sabe? Sei lá, já devo ter sido cancelado por crossfiteiro, não sei se depois isso aqui bombar também. Então, assim, cara, ninguém tá. Mas é isso. Vamos lá, sabe? Depois a gente dá uma virada, faz um documentário no Globoplay. A vida depois do limite. A vida depois do limite é isso. Vivi, você tem mais alguma pergunta? Não, na real, eu tô bem satisfeita. Acho que vocês foram maravilhosos e, tipo, dá pra ver o amor e o carinho que vocês têm por ele. Então, agora é só torcer, né? Com certeza. Queria agradecer vocês. Eu vou deixar vocês falarem depois, mas primeiramente queria agradecer vocês por estarem aqui, por falar do Lucas. Particularmente a gente como fã de reality, né? Não como Demas, que a gente não o conhece, mas como fã de reality a gente se sente representado por participantes como o Lucas, que vão lá, dão a cara a tapa, a gente fica muito feliz, a gente espera que os próximos elencos sejam feitos de mais Lucas, de mais diversidade, de mais pessoas que estão lá para jogar, não só para, né? Enfim. Eu quero dizer que quando a Larissa chorou, a gente aumentou aqui um pouquinho a audiência, a gente vai parar nas altas do Twitch. Mas eu estou muito grato por vocês estarem aqui. Vocês querem Muito deixar o último obrigada, recado? gente. Vocês foram tudo. Gente, eu queria deixar um recado para a equipe, assim, quem está lá com a gente ajudando, mesmo que não esteja oficialmente, né? A gente começou com 4 pessoas, aí a gente já agregou mais uma, que todas são pessoas do círculo de Lucas, assim, que conhecem ele, que gostam muito dele. E aí eu acho que o negócio tá ficando pesado, a gente vai ter que chamar mais amigos, por favor, disponibilidade. Mas eu queria muito agradecer ao Fernando, que não está aqui, ao Thiago, que fez toda a identidade visual, tudo que tá lá, assim, ao Gustavo agora que tá com a gente, que entrou depois, que tá ajudando toda essa parte de design também. Então, assim, é muito amor envolvido, só que é muito trabalho, entendeu? A gente tá ficando todo mundo louco, mas eu queria muito agradecer, porque, galera, se não fosse esse pessoal que tá com a gente poderia até contratar uma agência, sabe? Mas não ia ter o mesmo resultado. A gente quer mostrar quem é ele e mostrar tudo que a gente gosta nele, que eu acho que as pessoas vão gostar, sabe? O que não vai gostar também, ele vai mostrar lá. A gente não precisa mostrar, né? Mas, assim, o que a gente acha que vai bombar, a gente tá mostrando e é isso. Obrigada a todo mundo. E aos nossos caranguejos que estão aqui. Manda um beijo pra sua mãe, Thiago. Tem que mandar beijo pra tia Fátima. Então, eu queria agradecer a vocês por esse espaço, né, para a gente poder apresentar um pouquinho do perfil dele, da personalidade dele. Obrigado, de verdade. E pedir a todos, né, que torçam por ele, né? #time Lucas. Tamo junto aí. E um abraço para todos aí. Muito obrigado pela torcida. Gente, Parabéns, obrigada por chamar a gente, tá? Esse espaço é muito importante. Parabéns, muito obrigado, gente. Obrigado, gente, pela presença de vocês. A gente vai ficando por aqui na live de hoje. Amanhã a gente vai estar aqui na Twitch ao vivo, enquanto o programa passa, para poder reagir junto com vocês, poder xingar o Boninho ou não. A gente está muito ansioso pelas notícias que a gente viu na live hoje do Fernando com a Ana Clara. A gente está muito ansioso porque a gente está vendo realmente que não só vocês, mas todos os familiares, todos os ADMs estão muito envolvidos, né? Muito envolvidos, muito unidos, dando a resposta muito legal ao público. Então a gente só tem a torcer pela temporada e que o Lucas tenha muito sucesso para que vocês tenham que chamar mais gente para ajudar até o programa acabar. Tá bom? É isso aí. Beijo, pessoal. Gente, até amanhã. Muito obrigado, gente. Depois de Pantanal, gente. Time Lucas.